O seu plano pós-pandemia vai bem. E o seu plano para a recessão? Países que já voltaram das suas quarentenas, por exemplo, China, Japão, Nova Zelândia, estão encontrando um cenário econômico que nada se assemelha ao ponto de onde partiram quando a pandemia foi deflagrada. É sobre isso que vou falar hoje. Uma análise fria e racional dos próximos meses aqui no Brasil, me baseando no que já acontece em outros países. Para esses países que já passaram pela quarentena e até lockdown em alguns períodos, o momento que vivem hoje é sem dúvidas melhor do que se tivessem em lockdown. No entanto, estão muito longe desse normal. Para quantificar, por exemplo, na China as viagens de metrô e voos domésticos caíram 1/3. Os gastos dos consumidores com restaurantes caíram 40%. E as estadias em hotéis 65%. As pessoas estão contidas pelas dificuldades financeiras e pelo medo de uma segunda onda de Covid-19. As falências estão aumentando, o desemprego é 3 vezes o nível oficial, ou seja, está em torno de 20%. Mas isso só corrobora com uma recessão que já apontava no horizonte em agosto do ano passado. Nos Estados Unidos, se o PIB cair mais de 10%, vai ter sido a maior queda desde a Segunda Guerra Mundial. O sofrimento causado pela Covid-19 serão profundos e duradouros e incluirão impactos econômicos, sociais e políticos. A paralisação da economia afetará a escala dos danos econômicos. E os efeitos econômicos podem ser desenhados por 2 caminhos que eu descrevo agora. Para começar, sair da quarentena, do isolamento social ou até o lockdown é um processo, não é um evento. Mesmo quando o pior já passou, os casos diminuem lentamente. Um mês após a morte na Itália ter atingido cerca de 900 por dia, o número ainda estava na casa dos 300 mortes diárias. Até que se tenha uma vacina, o protocolo médico de tratamento ou remédio, e com o vírus ainda presente, um certo distanciamento social deve permanecer. Outro ponto é a incerteza. Depois que o isolamento social cessar, muita coisa permanece desconhecida, incluindo a chance de um segundo pico, se a imunidade persiste nos contaminados, as perspectivas de uma vacina ou cura. Isso inibe aqueles que temem a doença, tanto por si próprio como pelos seus entes queridos. Mesmo que alguns estados diminuam as restrições de distanciamento social, por exemplo, uma pesquisa publicada pela revista The Economist mostra que 1/3 dos americanos diz que seria desconfortável visitar no shopping. Quando a Alemanha permitiu a abertura de pequenas lojas, logo semanas anteriores, os clientes não queriam entrar. Os dinamarqueses, sob lockdown, reduziram os gastos das famílias em serviços como viagens e entretenimento em 80%. Os suecos, que tiveram apenas um distanciamento social bastante brando, também reduziram seus custos com viagens e entretenimento em 80%. E no primeiro trimestre de 2020 tiveram um encolhimento do PIB em 1,3%. Os Estados Unidos no primeiro trimestre desse ano tiveram seu PIB encolhido em 5% e a União Europeia em quase 15%. Muitas empresas vão sair da quarentena com pouco dinheiro, bastante vulneráveis financeiramente, enfrentando uma demanda fraca. Nos Estados Unidos, por exemplo, o consumo das famílias representa 70% do PIB. No Brasil, 65%. Em uma pesquisa que o The Economist fez para o Goldman Sachs, aquele banco americano, quase 2/3 dos pequenos empresários americanos disseram que seu dinheiro acabaria em menos de 3 meses. No Brasil, a situação é ainda pior, pois os empreendedores brasileiros, em geral, apontam para um caixa suficiente para a vida de menos de 30 dias. O mercado imobiliário tem a seu favor o ativo e a relativa estabilidade. Para o mercado primário de incorporação e novos imóveis, as vendas diminuíram, mas não a mesma proporção que o encolhimento da economia e os demais setores. No Reino Unido, a parcela de locatários comerciais que atrasaram o aluguel aumentou 30 pontos percentuais. Semana passada, o CEO da Boeing, Dave Calhoun, alertou que as viagens aéreas vão voltar a níveis de 2019 apenas em 2022, ou 2023, ou seja, daqui a 3 anos. Os investimentos privados e governamentais em torno do mundo, que representam cerca de 25% do PIB dos países, cairá não apenas porque os investidores precisam economizar dinheiro, mas também porque o risco futuro não pode ser precificado. Então, deixo aqui meu especial alerta para quem investe na bolsa. Sanzel, que é conhecido como o maior investidor do mundo do mercado imobiliário, não está comprando nada no momento, mesmo com a baixa nos preços dos ativos. Warren Buffett, que também todos conhecemos,
também não está comprando nada. Na mesma pesquisa que eu citei agora há pouco, realizada nos Estados Unidos, mais de 1/3 dos entrevistados disseram que se perdessem sua principal fonte de renda, eles se sustentariam por não mais que 3 meses, se somassem suas economias, novos empréstimos ou mesmo a venda de seus ativos. A taxa de desemprego nos Estados Unidos, hoje que gravamos esse vídeo, é de 15%, a maior desde a Grande Depressão dos Estados Unidos na década de 30. O risco de desemprego é muito grande, especialmente para a população com os menores salários. Além do desemprego, o trabalho ocasional ou temporário e até dito subemprego vão ser mais difíceis. Nas 5 maiores economias da Europa, somadas Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Espanha, mais de 30 milhões de trabalhadores, ou seja, 20% da força de trabalho, está em algum regime especial nos quais os estados pagam seus salários ou parte deles. Esses estados ou países podem ser generosos, mas ninguém sabe quanto tempo eles conseguirão segurar este auxílio. Os Estados Unidos estão disponibilizando ao todo 2 trilhões de dólares em medidas para reativação da economia, equivalente a 9,5% do seu PIB. A Alemanha está disponibilizando 19% do seu PIB e a Espanha 14%. O Brasil está disponibilizando 10% do seu PIB com 750 bilhões de reais, que estão indo para a geração de crédito e liquidez, para impulsionar a demanda do mercado consumidor, fortalecer o fluxo de caixa das empresas e fomentar investimentos. Pensando no longo prazo, o impacto nas empresas e nos trabalhadores e, por consequência, na economia, pode ser realmente brutal. Falei disso em um outro vídeo no Smart Display. Empresas que estão se adaptando à nova dinâmica, cortando custos e encontrando novas formas de trabalhar, certamente estão aumentando sua produtividade e terão ainda melhores resultados com vendas posteriormente. E isso faz com que a dinâmica dos empregos, considerando habilidades, conhecimentos demandados nas possíveis novas funções de trabalho, sejam ainda mais diferenciadas, e os profissionais que estão fora do mercado ficarão ainda mais distantes de posições equivalentes às que tinham em função de uma proporcional perda de habilidade. Muitas pessoas passaram a trabalhar de casa, estudar de casa, virtualizar suas relações, conexões, entretenimento. Todos esses fatores somados farão com que testemunhemos as transformações mais rápidas já sofridas pelo arranjo social da humanidade dos últimos 100 anos. Os auxílios governamentais salvarão as empresas no curto prazo, o que é excelente. O único problema nesse curto prazo é que criar empresas zumbis que não prosperam e nem vão à falência, retardando a reciclagem de trabalho e capital. Contraditório ou não, quanto mais energia e recursos dedicarmos a sustentar a economia neste período de pandemia, mais vulneráveis estaremos daqui a alguns meses, e as nossas chances de superação de uma provável recessão que já apontava em todo o mundo desde agosto do ano passado, serão cada vez menores. Por outro lado, trata-se de uma recessão econômica real, diferente da financeira ou política. Historicamente, sabe-se que as recessões reais tendem a ser mais benignas do que recessões políticas ou crises financeiras. Mesmo que representem choques potencialmente graves na economia, estes são essencialmente transitórios de demanda ou oferta. Em um sentido metafórico, uma profunda e longa recessão vai alimentar a raiva das camadas sociais menos favorecidas e também da classe média que perdeu e perderá muito em 2020, porque a pandemia levantou um espelho pouco lisonjeiro para as sociedades ricas. Casas de saúde mal administradas para idosos, altas taxas de morte entre pobres e minorias, demandas extras que impedem especialmente as mulheres de voltarem aos trabalhos, somado à crescente concentração de renda e redução dos postos de trabalho, ainda compõem esse cenário. Certamente, aqui no Brasil, a discussão sobre o tamanho e o papel do Estado em nossa sociedade será bem diferente no cenário pós-pandemia. Por exemplo, o SUS atende 75% da população brasileira, mas possui apenas 44% dos leitos de UTI, 18 mil. Apenas 25% da população brasileira tem acesso ao plano privado de saúde e o acesso à rede privada. Por outro lado, a cidade de São Paulo tem 3.500 leitos de UTI, quase 3 vezes mais que a cidade de Nova York. A cidade do Rio tem aproximadamente 2.200. O mesmo acontece com a percepção de que o fardo injusto caiu sobre as pessoas comuns. Novamente, a título de exemplo, a pesquisa que mencionei
reflete que os americanos que ganham menos de 20 mil dólares por ano têm 2 vezes mais chances de perder o emprego para a Covid-19 do que alguém que ganha mais de 80 mil dólares. O quão rápido e fortes estaremos para reagir à sequencial recessão vai depender da rapidez com que esses desempregados serão recontratados. Falando agora de impacto nas políticas públicas, a demanda popular por mudanças pode radicalizar a política mais rapidamente do que após a crise financeira que nós, do mercado imobiliário, conhecemos muito bem, aquela de 2008, 2010. A tarefa para quem acredita em mercados abertos e governos limitados é garantir que essa energia seja canalizada para o tipo certo de mudança. Se a pandemia e a recessão reduzirem a barreira às reformas, ela oferecerá uma rara chance de reformular as relações de trabalho para favorecer aqueles que foram excluídos de alguma forma e reduzir aqueles que hoje desfrutam de privilégios arraigados através de sistema tributário, educação e da própria regulamentação. Divagando ou não, enfim, talvez a pandemia melhore o senso de solidariedade nacional e global. Talvez o sucesso de países como Alemanha e Taiwan, que lidam com doenças graças a instituições fortes, contraste com os lugares em que os governos gastaram seu tempo ridicularizando a pandemia. No entanto, essa sensação de que a pandemia vai mudar algo estrutural em nossa sociedade pode vir a ser uma doce ilusão. Nos próximos 18 meses, todos aqueles que quiserem usar a pandemia para provar seu argumento o farão, qualquer que seja a sua linha de raciocínio. Depois da crise do imobiliário de 2008, os políticos não conseguiram lidar com as queixas dos menos favorecidos, pessoas comuns, e as demandas por mudanças levou a um aumento do populismo. O cenário posto ameaça um sofrimento ainda maior. A raiva que essa crise cria pode acabar alimentando protecionismo, xenofobia, interferência do governo em uma escala nunca vista em décadas. Nós da Smartus trabalharemos para que discussões sensatas e que contribuam para o desenvolvimento do país prevaleça. Não se deixe levar por questões que pouco agregam em termos práticos. Encerro com uma frase que aprendi vendo em um filme com os meus filhos. Para conseguir o que se quer, você deve olhar além do que se vê. Esse filme é O Rei Leão, terceiro. E por hoje é isso, pessoal. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, se gostou, se não gostou também. Registre lá nos comentários que a gente vai fazer o máximo possível para melhor atendê-los. Agradeço por ter me acompanhado até aqui. Convido-os a deixar seu like deste vídeo, assinar o nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E eu escrevi o conteúdo desse vídeo com um mix de opiniões diversas, minhas próprias, obviamente, e fontes de internet, incluindo um artigo muito legal que saiu na The Economist nas últimas semanas. Vou deixar o link na descrição, ok? Tchau, tchau, até a próxima.